Eu conheci o trabalho da doutora Jamile pelo Instagram, mas no momento em que aqui na escola a gente já estava buscando alguém para fazer esse tipo de aconselhamento jurídico. Quando eu entrei em contato com a doutora Jamile, isso já me surpreendeu pela prontidão, porque eu mandei mensagem para ela num dia qualquer à noite. No dia seguinte, pela manhã, eu já tinha uma resposta, já tinha uma reunião marcada, e ela trouxe para gente, desde o princípio, muita segurança em relação àquilo que ela fazia, aquilo que ela poderia fazer pela escola, pela maneira como ela conseguiria orientar os nossos processos aqui e organizar alguns processos que ainda não estavam bem definidos. Então, assim, desde o início, a gente se sentiu muito segura com a postura dela, com o tipo de serviço que ela oferecia. A gente não titubeou em momento nenhum. Precisamos desse serviço, eu tenho certeza que a Jamile vai ser uma pessoa incrível para prestar esse serviço para a gente. A Travessia ainda é uma escola relativamente pequena. Hoje a gente atende ali cerca de 189 crianças, enfim, 190 crianças, da educação infantil e do ensino fundamental 1. Desde quando a gente foi abrir a escola, a gente já se deparou com essa realidade. Abrir uma escola, ainda que seja uma escola privada, é muito diferente de abrir absolutamente qualquer outro tipo de empresa privada. E, de fato, a escola, embora seja uma empresa privada, ela tem especificidades em função, inclusive, da sua ligação direta com órgãos governamentais, né, como a diretoria de ensino, secretaria de educação. Não tem como a gente escapar dessas minúcias que essa vinculação traz. Às vezes a gente pensa, por exemplo, tudo bem, se eu tiver algum problema, eu vou contratar um advogado, um civilista, ou um trabalhista, ou qualquer coisa que seja, e vou tocar. Mas a experiência que a gente tem com a doutora Jamile, dessa consultoria especializada em escolas, nossa, isso é, assim, quase que revolucionário. Por exemplo, tá? A gente já teve algumas questões aqui em que eu tive que consultar um advogado que era um advogado conhecido, que é super bem conceituado aqui na cidade, e ele me aconselhou positivamente em relação a uma atitude que a gente queria tomar aqui na escola. Ele falou, não, faz assim, assim, assado e toca o barco. Quando a gente falou com a doutora Jamila, ela falou, jamais, não façam isso, vocês não podem fazer isso por conta desse critério. Falei, nossa, ainda bem que a doutora Jamile está aqui, porque a gente poderia ter tido um problema muito grande. Então, a consultoria especializada em escolas, ela é um outro mundo de estabilidade jurídica que a gente possa ter dentro de uma instituição escolar. Então, o trabalho da doutora Jamile aqui para a gente é fundamental, e eu tenho certeza que pode fazer a diferença em muitas outras escolas. O CEAI, Centro de Estudo e Aprendizagem Integral, nasceu de um sonho que era meu, de uma professora, e era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Eu sempre canto essa música de Vinícius de Moraes, porque realmente alugamos um espaço onde tudo começou, e eu transformei essa creche, que era uma creche, em uma escola de educação infantil. Depois nos tornamos ensino fundamental e depois foram aumentando as complexidades. O direito educacional veio reforçar, veio dar mais firmeza e segurança. Mas hoje o CEAI vai fazer em agosto 40 anos. Estamos com 39 anos no mercado de Belém e isso aqui é a nossa paixão. Eu sentia um vazio muito grande, uma necessidade enorme, muito grande, até de orientar os professores, o AEE, a orientar até desde a recepção, desde a portaria, quem atendia esse aluno, porque era difícil, não existe uma firmeza, não existe nas entrelinhas da LDB, não existia nada que trouxesse para nós uma convicção de que nós poderíamos realmente falar sobre a inclusão e trazer essa inclusão para a escola e como fazer, quais são os trâmites no momento que eu tenho um aluno de inclusão e para onde eu vou com ele, o que é que eu vou fazer com ele, peço ou não peço, é laudo, não é laudo e o que é. Então, realmente, depois da entrada do ingresso, o direito educacional, aqui exercido pela Jamile Elhusni, que a gente é suspeito porque a Jamile entrou à frente. Eu nunca tinha me deparado em Belém do Pará com um serviço, com uma orientação desse tipo.
Então foi fantástico aqui no SEAI. O SEAI implantou a inclusão maravilhosamente bem, não tendo tido nenhum tipo de problema nenhum até então. Eu amei. Então, nós somos aqui da Escola CMA e nós conhecemos a Jamile através das redes sociais. Nós já éramos seguidoras, tanto do Instagram quanto do TikTok. E os conteúdos dela passaram a nos chamar a atenção, porque eram conteúdos justamente que refletiam o nosso dia a dia dentro da escola. Apesar de, naquele momento, nós já estarmos com uma assessoria jurídica, nós percebemos através dos conteúdos da Jamile que nós precisávamos de uma assessoria especializada em escolas, no que tange a questão de inclusão, a questão de combate ao bullying, suporte esse que anteriormente nós não tínhamos. Então, através dos conteúdos que nós consumíamos da Jamile diariamente, nós percebemos a necessidade de nós termos uma assessoria especializada. O CMA hoje trabalha com crianças da educação infantil até o 3º ano do ensino médio. Sem dúvida nenhuma, a assessoria nos ajuda a tomar as decisões seguras e estratégicas, nos orientando legalmente do que nós podemos e o que nós não podemos fazer quanto escola, mas principalmente nos orientando até onde vai realmente os direitos das famílias. Porque hoje nós sabemos que muitas famílias, elas tendem a querer mandar ou ordenar na forma que a escola trabalha. Então, a assessoria da Jamile, ela nos permite entender também até onde vai o direito das famílias e onde é que começa os direitos da escola. Então, o nosso contato com a Jamile é quase que diário, tanto para dar feedbacks para elas de situações já em andamento, quanto também as dúvidas que vão surgindo no decorrer do dia, às vezes de situações que nós nunca nos deparamos. Então, a primeira coisa que a gente faz é ou ligar para a Jamile ou mandar mensagem. Então, a Jamile sempre nos responde de uma maneira muito rápida. Então, mandamos mensagem, ligamos, ela sempre está pronta a nos atender, nos dar as respostas necessárias, com embasamento. E dessa forma, nós temos tranquilidade em tomar as nossas decisões, em dar o retorno para a família, sem medo de estar errando, porque nós já fomos devidamente assessoradas. Se eu pudesse definir a assessoria da Jamile em uma palavra, embora seja difícil, porque tem várias palavras aí que nós podemos atribuir tranquilamente ao trabalho da Jamile, mas se eu pudesse definir em uma, seria eficiência. Nós trabalhamos com escola privada há 42 anos. O Centro de Educação Peter Pan, ele já vem de uma história familiar. Em 2010, eu e a Mary, minha esposa, assumimos a gestão da única unidade que tinha. Fomos expandindo, hoje nós contamos com 5 unidades na região, litoral norte de Santa Catarina, 3 unidades em Itajaí e uma unidade na cidade de Penha e uma unidade na cidade de Balneário Pissarras. Muitos gestores ainda não conseguem olhar a educação como uma empresa, mas é muito necessário. Lógico, não perdendo a essência da educação, que é o carinho, o amor, o educar, o ensinar, a gente precisa olhar para dentro de casa também, que essa empresa, essa escola, ela precisa de investimentos e ela precisa estar trabalhando dentro da lei. Então, a gente tem que buscar parceiros referente a isso. A doutora Jamile, ela chegou na nossa empresa, assim, dando uma luz, ajustando muita coisa que para nós achávamos que estava certo, estavam errado, eram alguns ajustes, desde do controle das estagiárias, de um regimento interno, de um edital de matrícula. E um ponto muito claro hoje, que eu acho que é a dor de todos os gestores, né? Como tratar com esse aluno atípico hoje, né? O que ele tem de direito, o que ele tem de deveres, como preparar uma escola para poder receber esse aluno. Ela traz essa clareza para a gente do lado jurídico e até do lado operacional, porque ela dá essas sugestões para a gente também. Um grande ponto de a gente buscar uma assessoria educacional foi justamente uma ajuda para poder aprender a lidar com essas situações, desde da resposta a um Ministério Público e um processo, até um conflito entre família e escola. A doutora Jamile, como eu falei, ela nos traz essa clareza, né? Dentro da legislação, dentro de um operacional, ela nos traz esse norte, esse guia pra gente. E ela tem uma bagagem de conhecimento muito enorme, muito grande. E isso nos traz muita segurança referente a como lidar com essas situações. Para nós hoje é muito mais leve, é muito mais tranquilo, porque a gente está se
organizando para não ter o problema na frente. Então, hoje, nesses 2 anos de parceria, a gente organizou a casa muito bem organizada. Eu diria para vocês que o Peter Pan ele trabalha 100% regularizado, 100% correto, porque a gente tem boa assessoria. Hoje, se me perguntassem, você recomendaria ter a parceria jurídica com a doutora Jamile? Eu diria que sim. Na verdade, a gente já indicou bastante, porque esse fácil acesso que a gente tem a ela e com o time dela nos dá muita segurança. Então, não é aquele escritório jurídico que a gente vai mandar um WhatsApp e ele vai responder depois de 2 dias. O tempo de resposta dela é muito rápido. Quando é algo muito urgente, ela sempre diz: Pedro, me liga ou liga para o meu time que eles vão estar ali para te responder, para te assessorar. Então, é assim, uma coisa que funciona. Responder ao Ministério Público, graças a Deus, nós todos foram arquivados. Graças à doutora Jamile, né? A sua expertise, como eu falei, a parceria está sendo um sucesso. Eu conheci o trabalho da doutora Jamile a partir de uma colaboradora nossa aqui no colégio, que fez direito e ela acompanhava a doutora Jamile nas redes sociais e sugeriu que a gente fosse conhecê-la, e a gente iniciou com um trabalho de revisão de contratos. Até foi um dia que ela veio aqui na escola, conheceu a escola e a gente gostou bastante de conhecê-la e da experiência que ela já tinha. Fizemos primeiro a revisão de contratos e logo em seguida a gente começou aí com o trabalho de assessoria dela. O Colégio Brasília tem 73 anos, hoje tem mais de 1.200 alunos de todos os segmentos: educação infantil, fundamental e ensino médio. A assessoria jurídica mensal ao longo desses 2 anos com a doutora Jamile tem sido a melhor possível, porque é o que deixa a gente que trabalha mais na orientação, na coordenação, inclusive a direção, também mais tranquilo. Bom, primeiro porque a doutora responde a qualquer momento pra gente, isso ajuda muito, porque não tem como, em alguns momentos, a gente planejar que algum problema vai acontecer. Além disso, tem algumas coisas que é um trabalho mais frequente. Então, por exemplo, todo ano ela revê os contratos e aí, a partir disso, das experiências que ela teve fazendo essa assessoria com a gente, alguns assuntos específicos, ela já coloca no contrato. Então, eu acho que é o que mais tranquiliza a gente de que a gente está no caminho certo. Além disso, de saber que a gente pode contar uma pessoa com bastante experiência. Diariamente a gente comenta aqui, ou alguém da equipe acaba falando sobre quão positivo é não só a assessoria em si, mas a formação que ela fez para professores da importância de prevenção e de combate ao bullying. E os professores falaram muito bem dessa formação. A gente aprendeu muito em relação a isso também e continuamos com ela nos apoiando em qualquer situação referente a este assunto também. Mas todo dia a gente fala o quão é maravilhoso ter ela próximo, sabe? Tê-la aqui conosco, porque traz informação, conscientização e, inclusive, sugestões de ação que nos deixa bastante seguros ao fazer qualquer tipo de atividade em relação a esse tema ou outro também. Eu recomendaria tranquilamente a assessoria da doutora Jamile, porque ela tem muita experiência no assunto especificamente, não é tanta gente que faz isso de trabalhar com direito em área escolar, né? E também porque ela, como a gente tem percebido aqui, responde com muita eficácia, está sempre pronta a ajudar e traz muita informação mesmo pra gente.